Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dados Críticos. Meu nome é Igor Theory e no vídeo de hoje eu trouxe um guia básico do Foundry VTT para mestres. O Foundry é um programa para jogar RPG de mesa online, por isso ele é um VTT, um Virtual Tabletop, ou seja, uma mesa de jogo online. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando um guia básico aí para jogadores, mostrando a interface básica e todas as ferramentas que eles têm. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a opção de mestres e o que ele tem para além do jogador. E eu vou tentar fazer isso com o programa do Foundry bem cru, sabe? Sem macros e sem módulos. Isso porque você consegue modificar o Foundry inteiro adicionando módulos e macros que mudam a funcionalidade ou talvez a aparência do próprio sistema. A intenção desse vídeo é mostrar mais de forma rasa as funcionalidades, porque eu vou fazer uma série de vídeos depois mostrando detalhadamente cada uma dessas opções. Eu vou tentar fazer isso com vídeos menores. E aí também eu vou tentar mostrar alguns módulos e macros interessantes para o programa. É muito importante ressaltar que isso aqui que eu vou mostrar hoje pode acabar mudando com o tempo, já que o Foundry é um programa que está em constante desenvolvimento. Então, dependendo da época que você está assistindo esse vídeo, não se assuste se ele estiver um pouquinho diferente. Para que esse vídeo não fique muito extenso e nem muito repetitivo, eu vou tentar pular aqui as coisas que eu já expliquei no vídeo sobre jogadores. Então, se você não assistiu esse vídeo, dá uma assistida lá antes de passar para cá. Assim que você baixa o Foundry, essa é a tela que você vai ver. Essa daqui não é a tela de jogo, mas é aqui que você vai criar o mundo, as campanhas e configurar o sistema e algumas outras coisas que você pode fazer. Já tem um vídeo no canal ensinando como instalar um Foundry, então se você quer saber pode assistir aqui também, está na descrição. Você pode ver que aqui dentro a gente tem várias abas. Vale ressaltar que essa tela aqui não é específica para mestre, mas ela é específica para quem hospeda o programa. Pode ser um jogador que está hospedando o programa no computador, que instalou ali, e aí quando ele iniciar o programa ele vai ver essa tela aqui. Mas geralmente quem hospeda e quem acaba comprando o software é o mestre, por questão de praticidade mesmo. Aqui na parte de atualização você vai ter opções para atualizar mesmo o programa, e sempre que o programa tiver novas atualizações você vai receber elas gratuitamente, porque no Foundry você compra o programa uma vez só, e ele é seu para sempre. Aqui na configuração você vai decidir questões como a pasta onde ele vai salvar os arquivos no seu computador, como algumas outras opções para que os jogadores possam se conectar ao seu computador, ou para você hospedar o jogo em um servidor externo, caso seja necessário. Nessa aba de módulo aqui é o grande diferencial do Foundry. Os módulos eles são mini programinhas que podem ser criados aí pela comunidade para modificar a interface ou funcionalidade do programa ou do sistema. Aqui nessa aba é que você vai gerenciar e instalar esses módulos. E galera, tem módulo basicamente para tudo, desde mudar a interface, colocar dados 3D personalizados, e até mesmo as traduções de sistemas e de interfaces do programa, você consegue instalar através de módulos aqui. Veja que o meu programa Foundry está totalmente atualizado, está em português, porque eu instalei um módulo de tradução. Você pode instalar os módulos pela própria interface do programa, clicando aqui no lado esquerdo em instalar módulos. Vai ter uma lista de módulos aqui incrível, que você pode entrar no site deles ou clicar em instalar, e essa lista cresce a cada dia. Ou você pode procurar o link nos repositórios ou no site das pessoas que fazem os módulos. E aí você vai pegar um link chamado Manifest, URL, e vai colar aqui e clicar em instalar e vai funcionar da mesma forma. Aqui você instala os módulos no programa, depois eu vou mostrar como você ativa eles para funcionar em jogos. A aba de sistemas aqui funciona basicamente da mesma forma que a dos módulos. Você instala o sistema que você quer no seu programa e a partir daí ele passa a estar disponível para você, mudando a ficha e algumas outras coisas específicas para o seu jogo. E o legal é que o Foundry é bem aberto à comunidade, então você pode criar seus módulos e sistemas de jogo sem precisar pagar por isso. Basta que você tenha boa vontade e um pouquinho de conhecimento aí de HTML, CSS e um pouquinho de JavaScript. Tem um passo a passo ensinando a fazer lá no próprio site do Foundry. Mas se você quer jogar um sistema diferente e não entende nada disso e ainda não tem o seu sistema aqui, existe uma ficha genérica que você pode jogar basicamente qualquer jogo, que é a Simple World Building aqui. Clicando em instalar sistema, você vai ver aqui os sistemas disponíveis para instalação. Funciona da mesma forma que os módulos. E a cada dia essa lista está crescendo porque novas pessoas vão criando novos sistemas e adicionando aqui ao jogo. Na aba de mundos é onde você vai criar suas campanhas de jogos. O Foundry oferece alguns mundos prontos que você já pode instalar, que vem com mapas e tudo certinho. Você pode clicar aqui para instalar. Para criar um novo mundo, basta que você clique aqui embaixo, coloque o nome do seu mundo, coloque também um nome para a pasta. E aí você pode escolher outras coisas, como imagem de fundo da tela de login, uma descrição que vai aparecer para todo mundo, data do próximo jogo e o sistema de jogo aqui, que vai aparecer aqueles que você já instalou. Se você não tiver instalado no sistema ali, ele não vai aparecer aqui para escolher. E é importante lembrar que uma vez que você escolher isso aqui, você não consegue mudar isso depois. Pelo menos não na data desse vídeo. Então escolha aí com atenção. Para demonstrar, vou escolher o DD Quinta Edição mesmo. Eu vou criar um mundo. E esse mundo já vai aparecer aqui. Para mim, eu posso clicar em lançar mundo. Ele já vai abrir a tela de login do jogo. Já expliquei como funciona isso aqui no vídeo para jogadores. Basta colocar aqui, clicar para logar. Uma vez logado, a interface é a mesma dos jogadores, com algumas ferramentas adicionais. Inicialmente você não vai ver nenhuma ferramenta aqui na esquerda, mas não se assuste, porque ela só aparece quando você cria uma cena de jogo, e a gente não tem nenhuma cena ainda.
Como mestre, você pode pausar e despausar o jogo apertando espaço no seu teclado. Um jogo pausado impede que os jogadores se movimentem, gastem recursos e causem dano, por exemplo. E aqui na parte da direita temos algumas abas que não temos na parte de jogadores e eu vou explicar cada uma delas. Da esquerda para a direita, na aba de combate, você vai ter a opção de criar novos encontros, para já deixar eles prontos antes do combate, e também algumas opções aqui de monitoramento de recursos. Você pode escolher um dos recursos aqui do sistema para ele ser monitorado aqui no jogo, por exemplo, HP, classe de armadura ou algo do tipo. Aqui a próxima aba, a aba de cenas, é onde a gente organiza e cria os mapas de jogo. Para criar uma nova cena, você tem que clicar aqui nesse botão na parte direita inferior e o menu de criação vai aparecer aqui. Aqui você vai escolher o nome da cena, a imagem de fundo, você vai ter opções para organizar o grid, configurar as opções de visão dos personagens, efeitos de clima e música, além de configurar os acessos aqui no menu superior. Nesse vídeo aqui, como ele é mais superficial, cabe a gente mostrar só algumas coisas com um pouco mais de profundidade. A primeira coisa é que além de colocar imagens de fundo, você consegue colocar também vídeos. Então você consegue colocar mapas animados no formato MP4 e WebM. Além disso, os arquivos podem estar tanto no seu computador, mas eles também podem ser de links externos na internet. Então eles nem precisam estar diretamente no seu computador. Basta colocar o link aqui, e tem que ser um link direto para o arquivo, e ele vai funcionar perfeitamente. E aí eu queria agradecer ao Mr. World Maker por me passar essa dica lá no Discord do Foundry. Além disso, você consegue adicionar efeitos de clima no mapa, como chuva, neve e folhas caindo de outono. Existem alguns módulos que adicionam mais efeitos aqui. Outra coisa que chama muita atenção é essa ferramenta de alinhar grids. Você pode clicar aqui, e ele vai abrir esse menu aqui de configuração do grid. E é muito fácil alinhar o mapa aqui, porque segurando o Shift e rolando o scroll do mouse, o tamanho do mapa aumenta. E segurando Alt e rolando o scroll do mouse, o tamanho da grid aumenta. Então, com essa ferramenta, você consegue alinhar os mapas de uma forma muito rápida. E perceba que quando você abre essa ferramenta, o grid fica vermelho, para diferenciar do grid do próprio mapa. Na aba de atores aqui, como mestre, você tem a permissão de criar cada ator clicando aqui nesse botão, e pode escolher, por exemplo, um tipo, se é um NPC, se é um veículo, um personagem. Esses tipos aqui vão ser disponibilizados pelo seu sistema de jogo. Vou criar aqui um ator de teste. Ele vai abrir a ficha padrão do sistema, e essa ficha você consegue também mudar com módulos a aparência dela, o idioma e até o próprio funcionamento. Clicando com o botão direito em cima do ator, você consegue configurar a permissão. E aqui você pode dar uma permissão para que as pessoas consigam ver, observar ou mesmo serem as donas daquele ator. Quando você adicionar jogadores, eu vou explicar como fazer isso depois, todos os jogadores vão aparecer aqui. E aí você consegue configurar a permissão de cada um individualmente. Esse mesmo processo de configurar a permissão funciona para atores, para notas, tabelas, para tudo no Foundry basicamente. Além disso, você consegue importar e exportar os dados de basicamente tudo no Foundry também. Então você consegue exportar um personagem e pegar em outro jogo ou passar para alguém. A mesma coisa com uma cena, você consegue importar e exportá-la. Então é muito fácil de compartilhar coisas aqui com o Foundry. Para modificar o token, você clica aqui na parte superior da ficha, ele vai ter Prototype Token, que é o token protótipo. Aqui nesse menu você consegue configurar a imagem do token, a posição, a visão dele com visão no escuro e até os recursos que vão aparecer, as barrinhas de HP ou de qualquer outra coisa que você deseje colocar. Na aba de item você pode criar os seus próprios itens ou importar eles de algum compêndio que você baixe em algum módulo. Item é basicamente qualquer coisa que tenha uma função mecânica, então magias, os próprios itens como armas, armaduras, tudo que vai ter uma função mecânica dentro do seu jogo, você pode criar um item aqui. E aí os jogadores conseguem facilmente arrastar esses itens para dentro das fichas e eles são clicáveis. Na parte do diário você já consegue criar registros, que também são chamados de notas. No Foundry, toda nota ela tem duas faces, uma parte de texto e uma parte de imagem. Você pode ter ambas, você não precisa escolher necessariamente uma. Pode ter tanto a imagem aqui como um texto aqui. E o legal é que essa parte de formatação de texto no Foundry aceita que você coloque imagens também, tabelas, e inclusive aqui dentro você consegue colocar códigos HTML. Então você consegue abrir vídeos aqui e, mais impressionante ainda, consegue abrir páginas inteiras aqui. Então você consegue colocar geradores de personagens, calculadoras de itens aleatórios e até mesmo mapas de site você consegue colocar aqui dentro para ele abrir dentro de uma nota do seu jogo. Uma opção incrível, né, que foi uma ideia que eu tive para quem quer jogar um jogo que não tem a ficha ainda no Foundry, é criar a ficha no Google Docs e abrir o Google Docs aqui. Então você vai ter acesso à sua ficha de jogo aqui dentro do próprio programa. Outra coisa muito interessante é que as imagens e vídeos que você vai colocar na sua nota podem estar no seu computador, mas você pode também colocar um link direto na internet. Basta ter o final com a extensão daquela imagem, então .png, .jpeg, e ela vai aparecer normalmente aqui. Clicando aqui em Show Players, você pode mostrar essa nota uma vez apenas para os jogadores, só naquele momento, sem dar o acesso a eles, ou você pode compartilhar com eles para que eles passem a ter acesso a essa nota sempre que vierem na aba de notas aqui. Outra funcionalidade incrível do Foundry é que você consegue arrastar notas
notas para o seu mapa. Quando você arrasta, ele vai te dar esse menu, e aqui no menu você escolhe o ícone que ele vai ter no mapa, além da cor do nome que vai ter, tamanho também. Quando você atualiza a nota no mapa, ela vai aparecer aqui, vai continuar esse ícone, e sempre que você clicar 2 vezes nesse ícone, ele vai abrir aquela nota em específica, seja ela um texto ou imagem. Se o jogador tiver permissão para ver essa nota, permissão que você dá aqui no cantinho, ele vai conseguir ver essa nota também. Tem um modo de desativar momentaneamente a visualização das notas também, que eu vou explicar quando eu estiver falando das ferramentas aqui. A próxima aba aqui é a aba de tabelas, e como o próprio nome já diz, aqui você consegue criar tabelas roláveis. Você pode colocar um nome e uma descrição aqui na sua tabela, e para adicionar novos itens você vai clicar aqui nesse símbolo de mais. Os itens de uma tabela aqui dentro do Foundry podem ser basicamente qualquer coisa, desde simples entradas de texto até mesmo compêndios ou entidades. E entidade é basicamente qualquer coisa aqui dentro do Foundry, então podem ser atores, itens, cenas, notas do jornal, do diário, macros, playlist de música e até mesmo outras tabelas. Então você pode rolar uma tabela que tem várias tabelas ali dentro. E aqui a sua criatividade é o limite. Você pode inclusive mesclar essas coisas, porque nem todas as entradas precisam ser do mesmo tipo. Então você pode ter aqui uma tabela, e aqui um texto, e aqui um compêndio, por exemplo. E aí toda tabela aqui no Foundry tem uma fórmula de rolagem, que é um dado que ela rola para selecionar os itens aqui que estão colocados. Aqui você escolhe o peso e aqui o alcance, o que aquele item tem. Se você não souber a fórmula específica para aquela tabela, você pode clicar aqui nesse símbolo de peso, aqui de balança, que ele vai gerar automaticamente uma fórmula baseada na quantidade de itens que você tem e para o peso que você deu para cada um dos itens. Veja que aqui eu tenho 4 itens, todos eles têm peso 1, ele deu um D4, e aí eu posso rolar a tabela. Aqui na aba de música, a gente vai controlar as listas de reprodução de áudio, que podem ser efeitos sonoros ou mesmo músicas de fundo para o seu jogo. Ao clicar aqui em lista de reprodução, você vai dar um nome para aquela lista sua, e aí você pode clicar nesse mais para adicionar os itens. E o interessante é que novamente o arquivo pode estar no seu computador, mas ele também pode ser um link direto para a internet. Então você não precisa necessariamente hospedar os arquivos de áudio dentro do seu computador e transferir isso para os jogadores. Você pode colocar as músicas em um servidor externo, por exemplo, um site, por exemplo, que hospeda MP3. Coloquei esse link aqui, assim você não vai gastar muito da sua internet tendo que transferir música do seu computador para os jogadores. Eles simplesmente vão baixar esse arquivo de um servidor externo da mesma forma que você. Então você não vai estar gastando a sua taxa de upload aí, tendo que transferir arquivos para os jogadores. Isso pode facilitar para algumas pessoas que talvez tenham uma conexão de internet um pouco mais lenta. Cada faixa que você adiciona vai aparecer aqui de forma individual. Esses controles aqui são os volumes individuais do seu computador, então você abaixa somente para você. Se você quiser diminuir o volume para todo mundo que está escutando, no caso você sendo mestre, você pode abaixar aqui o volume daquela faixa em específico. Na parte de compêndio eu já expliquei lá no vídeo de jogadores, é basicamente um conjunto ali de coisas que você pode arrastar para a ficha ou para o seu sistema de jogo. Você pode criar esses compêndios manualmente ou mesmo baixar de módulos, e tem vários compêndios de muita coisa já pronta dentro do Foundry. A comunidade é muito ativa. Aqui na parte de configurações vão ter algumas opções a mais que são muito importantes para a gente como mestre aqui que estão hospedando o jogo. Aqui nesse botão de gerenciar módulos é onde você ativa os módulos naquele jogo em específico. Aqui vão ser listados todos os módulos que você instalou lá naquela primeira tela que eu mostrei. E aí você pode clicar, e aí você pode descer e clicar naquele módulo em específico e clicar aqui para atualizar. Eu marquei aqui o módulo do Dice Tray, que é uma bandeja de dados. Olha aqui como que tá a minha bandeja de dados. Eu vou atualizar, ele vai atualizar o jogo, E aí veja aqui que já temos uma bandeja de dados. Agora, simplesmente com um clique. Então, voltando aqui na aba de configurações, aqui você simplesmente ativa ou desativa os módulos. Para configurar, caso esse módulo tenha, por exemplo, algumas opções, você vai clicar aqui em alterar configurações, vai vir na configuração de módulo, e se ele tiver configurações, no caso esse aqui é só desabilitar e habilitar, mas alguns módulos têm algumas opções que você pode mexer, elas vão ficar aqui na configuração de módulo, na parte aqui de alterar configurações. Para instalar traduções para o seu jogo, funciona assim, galera. Instala o módulo e vem aqui e ativa. Aqui nessa aba do meio, na configuração de sistema, vão aparecer opções dependendo do sistema que você instalou e de jogo no seu mundo. Então aqui no caso, como eu instalei D&D quinta edição, vai ter algumas opções de grid, opções da ficha, além de algumas outras opções aqui de como as réguas funcionam, etc. Essa é a primeira aba que também é muito importante, porque nós vamos ter aqui as configurações de permissão. Vejam aqui que eu posso permitir que os jogadores tenham acesso a desenhar no mapa, a puxar ou criar notas. Eu posso permitir, por exemplo, que eles mexam na música, controlem a música. E basicamente tem várias opções aqui. Percebam aqui que a gente tem vários patamares: jogador, jogador confiável, GM assistente, que é o mestre assistente, e o próprio mestre. Vocês vão entender esses diferentes cargos aqui agora. A gente tem um outro botão aqui, que é o de configurar jogadores. É nesse momento que você cria a conta de acesso para quem for acessar o seu jogo. Basta clicar aqui, ele vai entrar nessa tela de configuração, onde você pode clicar para adicionar usuários adicionais. No caso aqui eu posso mudar para o meu nome, colocar uma senha para cada pessoa específica
Aqui você clica para ver a senha e aqui você escolhe o nível de permissão que você vai dar para aquela pessoa. Então, você pode configurar as permissões ali e depois vir aqui simplesmente dar as permissões para cada pessoa específica. Depois de criado aqui todos os jogadores, você pode clicar em iniciar a sessão de jogo, fazer o login novamente, e ao fazer isso, quando você clica, por exemplo, aqui em configurar permissão, aqueles jogadores que você adicionou, eles vão aparecer aqui para você dar permissão de um ator, item, tabela, como já tinha explicado anteriormente. Por último, aqui na aba de configurações, algo que é importante aqui, é a parte de links de convite. É aqui que você pega o link para enviar para o jogador, para ele entrar no navegador de internet dele e acessar o seu jogo. Ele não precisa instalar o Foundry, ele vai acessar através do navegador. O link superior é o link local, para caso o jogador que for acessar ele esteja na mesma rede de internet que você, na mesma casa, prédio ou algo do tipo. O link de baixo é o que você vai mandar para os jogadores para que eles se conectem remotamente pela internet. Esse link aqui é basicamente o número de IP do seu computador. Então, seja cauteloso aí com esse link, tá? Vale lembrar também que caso a sua rede de internet não seja um IP fixo, os jogadores não vão conseguir acessar o seu jogo. Isso aconteceu comigo quando eu tentei usar o Foundry pela primeira vez. Porque no caso, a minha provedora de internet não usava um IP fixo. Ela fornecia um IP nateado. Se isso acontecer com você, não se assuste. Você pode entrar em contato com a sua provedora e pedir para eles fornecerem para você um IP fixo. Isso provavelmente não vai te custar nada, porque é um direito seu acessar a sua rede remotamente. A não ser que esteja escrito contrário no seu contrato com sua provedora de internet, né? Mas uma outra opção para caso você não tenha um IP fixo ou está esperando que a sua provedora te forneça um, é usar um programa de VPN, por exemplo, o Hamachi ou o ZeroTire, para criar uma rede de VPN ali, para que você e os jogadores consigam se conectar aí remotamente. Esses programas que eu citei são gratuitos e funcionam muito bem, já testei, deu certo. Uma outra opção é hospedar o programa em um servidor remoto. Assim ele vai ficar sempre online, por exemplo, sites como Roll20, e não terá nenhum problema de acesso porque eles não estão tentando conectar-se ao seu computador, mas sim a um outro computador que está na internet. Agora falando das ferramentas aqui do lado esquerdo, o básico eu já expliquei no outro vídeo. Na parte de réguas a gente vai ter uma opção a mais, que é para excluir todas as réguas que tiverem no mapa. O jogador não vai ter essa opção, ele tem que excluir cada uma delas individualmente. Mas você pode aqui com 2 cliques excluir todas elas rapidamente. Essa ferramenta de controle de objetos serve para você colocar imagens e outros recursos dentro aqui do seu mapa. Os famosos tiles. A primeira aqui serve para selecionar os que já tiverem no mapa. A segunda serve para você selecionar uma área e aí sim adicionar um objeto ali dentro. Pode ser uma imagem, aqui você configura tamanho e o caminho do arquivo que pode estar novamente no seu computador ou externamente. E essa terceira opção aqui é bem interessante. Quando você clica nela, ele vai abrir um menu, como se fosse uma pasta, de onde você pode arrastar os arquivos dali para o seu mapa. Então eu abri aqui alguns símbolos de hexcrawl para dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui vários símbolos que eu coloquei aqui dentro do Foundry. Você pode escolher um arquivo que não está aqui dentro, ó, clicando aqui em escolher arquivo, ou novamente pegando da internet. E aí você arrasta esse ícone aqui para o mapa. Se o grid estiver em hexágonos, ele vai encaixar normalmente. Aqui no caso está quadrado, não está encaixando muito bem. Mas você pode clicar, aumentar o tamanho, diminuir, ou clicar com o botão direito aqui para fazer com que esse objeto venha para frente ou para trás, além de deixá-lo invisível para os jogadores, clicando aqui, ou bloqueá-lo para que nem mesmo você consiga acessar aquele objeto. Mesmo quando você seleciona, você não consegue mover. Para voltar a mover, basta clicar com o botão direito e destrancar novamente. Nessa parte aqui é importante ressaltar que o Foundry ele funciona numa lógica diferente do Roll20, por exemplo, que é o que eu estava mais acostumado a jogar. Não existe, por exemplo, uma camada do mestre, onde você coloca coisas que só o mestre vê. Para colocar elementos escondidos dos jogadores, por exemplo, uma marcação no mapa, ou algo que você vai revelar depois, monstros, basta clicar com o botão direito em cima do token ou do objeto e marca ele como invisível. Você simplesmente clica e ele fica invisível e só você pode ver. Então deixa eu puxar aqui, por exemplo, esse ator e veja que quando é um token, no caso aqui é um ator, tem um token, quando eu clico ele tem outras opções, que é para iniciar a batalha, para colocar ícones de efeito, para mexer na configuração do token, para colocar uma distância de altura, por exemplo, imagina que você está fazendo batalhas aí que tem uma distância de voo, você pode colocar aqui 10 e ele vai aparecer mais 10 feet. E também marca ele como um alvo, que a gente vai ter para deixar ele invisível também. No primeiro momento, essa lógica de não ter uma camada do mestre pode parecer algo muito diferente, mas na verdade é muito libertador. Você pode talvez ficar preocupado achando, eu vou selecionar uma coisa sem querer que eu deixei invisível. Mas não, porque o Foundry entende coisas diferentes como entidades diferentes. Então se eu estou aqui selecionando um ator, por exemplo, eu não vou conseguir selecionar nunca um objeto que está no meu mapa, porque a ferramenta de selecionar esse tipo de coisa é diferente. Se eu quero selecionar um objeto, eu tenho que vir na parte de objetos e aí sim selecionar aquele objeto em específico. Isso impede que eu misture as coisas. Aqui nessa ferramenta de desenho você pode desenhar formas geométricas, fazer desenho à mão livre, adicionar textos, mexer nas configurações dos próprios textos que você criou e desenhos, ou, se você quiser, excluir tudo que você desenhou naquele mapa.
Essa ferramenta aqui é a ferramenta de paredes. É aqui que você coloca as paredes para fazer a tal da iluminação dinâmica. As paredes elas impedem tanto que a luz e os jogadores, os tokens, ultrapassem. E a gente vai ter diferentes tipos de paredes para diferentes usos. Vou explicar cada um deles melhor nos vídeos futuros que eu vou fazer sobre cada uma das ferramentas. Mas só para dar uma visão geral, você tem paredes normais, as paredes de relevo, paredes invisíveis, paredes etéreas, portas que você pode criar para o jogador interagir, portas secretas, além de copiar e deletar todas as paredes que você criou ali naquele mapa. Aqui na ferramenta de iluminação, você cria novas fontes de luz, clicando no mapa e arrastando. Quando você sai dessa ferramenta, aquele ícone some, e se tiver escuro aqui, a luz vai aparecer. Aqui nessa ferramenta também você pode transformar rapidamente qualquer mapa em dia ou noite. Você transforma ele em dia clicando aqui, ou em noite clicando nessa parte. Ele vai gradualmente transformando e escurecendo aquela cena para que ela se torne de noite. Perceba aqui que como eu tenho uma fonte de luz colocada nesse mapa, essa parte em específica está ficando iluminada. Posso clicar aqui para adicionar novas fontes de luz. E como eu tinha dito anteriormente, se eu coloco uma parede, a luz entende aquela parede como algo que está bloqueando a passagem. Essa ferramenta aqui serve para resetar a exploração da névoa de guerra. No Foundry, à medida que os jogadores vão liberando espaços no mapa, mesmo quando eles saem daquela parte, aquele mapa vai ficando em um cinza um pouco mais escuro para representar a memória do personagem. Ele lembra que ele passou ali. Ele vai desbloqueando o mapa. Clicando nesse ícone você pode resetar essa névoa de guerra aí, essa exploração. Clicando nesse ícone aqui de lixeira, você apaga todas as fontes de luz naquele mapa. Essa ferramenta aqui de controle de som funciona basicamente da mesma forma que as fontes de luz. Você pode clicar no mapa e arrastar para criar uma nova fonte de som. Ao fazer isso, ele vai abrir esse menu pedindo um arquivo de som. Tem alguns outros controles, como volume e redução gradual do volume. E aí, quando você marca isso com um arquivo válido de som aqui, qualquer um dos tokens que entrar nessa área selecionada vai escutar aquela fonte de som que você colocou. Isso é legal para colocar efeitos de ambiente, como talvez chuva, fogueira, o próprio mar na praia que está fazendo barulho, uma banda que está tocando, um bardo. E as fontes de som também respeitam as paredes. Então a parede ela bloqueia o som. Vejam aqui que eu tinha colocado uma parede naquela hora aqui e ele está reconhecendo essa parede na hora de traçar a rota aqui do áudio. Essa última ferramenta serve para visualizar as notas que a gente tinha criado aqui anteriormente. E aí eu posso marcar a visualização de notas. Então se ele está marcado, eu vejo as notas mesmo quando eu estou em outra ferramenta. Se eu desmarco, eu não vejo mais. E aqui eu tenho essa opção de excluir todas as notas do mapa, além de selecioná-las, né? Então essas são as opções básicas aqui do Foundry, sem nenhum módulo, sem nenhuma macro, e já é bastante coisa. Como eu disse anteriormente no início do vídeo, você consegue mudar e modificar tudo isso, melhorando muito o programa, adicionando módulos e macros. Eu vou fazer vídeos e lives aqui explicando melhor como fazer isso tudo, além dos vídeos explicando mais detalhadamente algumas dessas opções que eu passei aqui rapidamente no vídeo. Então se você ficou com dúvida ou você quer aprender mais sobre o programa, se inscreva no canal para receber esses novos vídeos. Também segue o canal lá no Twitch, twitch.tv/dadoscríticos. Eu faço live jogando com o pessoal, conversando e eu tô sempre ali tirando dúvidas no chat. Se você tiver alguma dúvida, não só sobre Foundry, mas também sobre Roll20, sobre como mestrar, como jogar RPG, sempre que eu puder ajudar, eu tô respondendo a galera. O link vai estar aqui na descrição. E novamente, vale lembrar que o programa está em constante desenvolvimento, então se tiver algo diferente aqui é porque ele foi atualizado. Agradeço profundamente por você ter assistido esse vídeo até aqui. Vou deixar outros 2 vídeos aqui na tela para você assistir, escolher qual é o melhor para você. E até o próximo vídeo aqui do canal.